Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira as leituras falam pra gente que Jesus é a vida e a liberdade. Quem nele crê é envolvido por graça e salvação. Então que nós possamos celebrar com fé e esperança de que o Senhor nos defende e nos defenderá de toda doença e maldade. Então a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe então tomou 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre duas partes da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto. Naquele dia, todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Então aqui, na primeira leitura, fala sobre Absalão, a morte de Absalão, Joabe o matou, e aí Davi fica sabendo e fica triste, Então ali o povo de Israel, para o povo de Israel a vitória se transformou infelizmente em luto, porque Absalão, o filho de Davi, acabou morrendo, e ele ficou muito triste, Foi uma tristeza muito grande para ele, E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Então aqui, né, nessa leitura do Evangelho, descreve de forma entrelaçada duas ações miraculosas de Jesus. A cura da mulher, que havia 12 anos de fluxo, que tinha 12 anos de fluxo de sangue, e a filha de Jairo, que tinha a idade de 12 anos. Então, aqui, né, a gente vê, né, o poder de Jesus, né, a fé, né, da mulher e a fé de Jairo também, de que Jesus podia curá-los, né? Então, que a gente possa ter também essa fé e que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, né? Assim como o Jairo, né, teve fé de que Jesus iria curar a sua filha, e assim como a mulher também teve fé de que Jesus também a curaria. Então, que nós possamos ter essa fé e que nós possamos também, sempre cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura.